Olá, pessoal. Aqui é o Josemar Kaigang. Estou gravando esse áudio para me contrapor, né, o- ao marco temporal, porque é uma interpretação equivocada dos direitos indígenas, negando a realidade histórica de desapropriações e violências sofridas pelas comunidades. O marco temporal perpetua a injustiça histórica ao desconsiderar as lutas e resistências dos povos indígenas por suas terras. A tese do marco temporal viola os direitos fundamentais dos povos indígenas, garantidos pela Constituição Federal, tanto por tratados internacionais. A demarcação de terras indígenas não deve ser limitada a uma data específica, pois os povos indígenas têm o direito contínuo de ocupar e utilizar as terras tradicionais. O marco temporal cria uma barreira injusta para o reconhecimento de novas áreas indígenas, desconsiderando o processo de perda e deslocamento forçado que ocorreu ao longo dos séculos. Ao negar a existência de povos indígenas que foram expulsos de suas terras antes de 1988, o marco temporal impede a garantia de seus direitos e a identidade cultural. O marco temporal coloca a propriedade privada e os interesses econômicos acima dos direitos coletivos e ancestrais dos povos indígenas. A tese do marco temporal não leva em consideração o direito dos povos indígenas de manter e fortalecer as práticas culturais e modos de vida tradicionais. Ao desconsiderar a consulta prévia e o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas, o marco temporal viola normas internacionais e direitos humanos fundamentais. O marco temporal é uma ameaça à diversidade étnica e cultural do Brasil, enfraquecendo a proteção dos povos indígenas e suas formas de conhecimento. Também contradiz o princípio da justiça intergeracional, impedindo que as futuras gerações indígenas tenham acesso e desfrutem de suas terras ancestrais. A demarcação de terras indígenas é essencial para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, o que beneficia não apenas os povos indígenas, mas toda a sociedade. O marco temporal é uma abordagem simplista e injusta para resolver questões complexas e históricas relacionadas aos direitos territoriais dos povos indígenas. A tese desconsidera o direito à reparação histórica e a garantia de direitos fundamentais às comunidades indígenas que foram prejudicadas no passado. O marco temporal representa um retrocesso nos avanços conquistados na proteção dos direitos indígenas e no reconhecimento de sua contribuição para a diversidade cultural do país. O diálogo e a negociação devem ser priorizados em relação ao marco temporal, a fim de encontrar soluções justas que levem em consideração as perspectivas e demandas dos povos indígenas. Ainda, o marco temporal coloca o peso da prova sobre os povos indígenas, exigindo que demonstrem sua presença contínua nas terras que historicamente ocuparam, chamado de renitentes bulho. A tese do marco temporal incentiva a violência e a criminalização dos povos indígenas que lutam pela demarcação das terras tradicionais. Ao limitar a demarcação de terras indígenas ao marco temporal, o Estado brasileiro falha em cumprir seu dever de proteger os direitos dos povos originários. A luta contra o marco temporal é uma luta por justiça, é uma luta por igualdade.
por respeito aos direitos indígenas, garantindo assim a preservação das culturas dos povos indígenas, dos territórios ancestrais dos povos indígenas, como também é uma justiça social que ocorre no Brasil quando esse marco temporal for negado pelo Supremo Tribunal Federal.